Nova Manhã. Entrevista. 6h46, a gente abre espaço para receber o Pierre Lucena, que é presidente do Porto Digital, e também para ter a ajuda nessa entrevista do Rico Viana, nosso repórter do Recife. Eu vou começar dando bom dia para vocês dois e, por favor, Rico, faça as honras da casa para a gente. Bom dia, Mauro. Bom dia, Pierre. Prazer estar falando com vocês. Pierre Lucena, que é presidente do Porto Digital, um dos principais parques tecnológicos e ambiente de inovação do Brasil e que está mudando a economia de Pernambuco. Pernambuco está tendo um novo momento econômico com bastante investimento em tecnologia e o Porto Digital é um dos carros-chefes desse momento. O projeto fica no centro histórico da cidade e que agora está abrindo um hub em Portugal. Nessa quinta-feira, o Porto Digital iniciou esse processo de internacionalização. Então, começando dando bom dia para o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena. Pierre, obrigado por estar conversando com a gente aqui no Nova Manhã. Oi, Rico, bom dia a todos, bom dia, Nova Brasil. Pierre, como é que está sendo esse processo de internacionalização? A partir de agora, você está querendo perder menos brasileiros para Portugal ou captar mais portugueses para o Brasil? Olha, a gente está abrindo aqui, para quem não conhece, né, o Porto Digital, como o Rico colocou, ele é um ecossistema de inovação, ou ele é um pouco diferente do que a gente conhece, né? Em São Paulo, por exemplo, tem o Cubo, o Inovabra, lá no Rio Grande do Sul tem o Instituto Caldeira. O Porto Digital ele é diferente. Ele é o que a gente chama de um distrito de inovação, né? É uma área delimitada da cidade, onde a gente tem um incentivo fiscal e uma série de estímulos, né, e de processos para fazer com que as empresas venham para lá. Hoje são 414 empresas que estão lá e 17 mil funcionários, né, trabalhando só com tecnologia, basicamente com software. O que a gente pretende fazer é instalar aqui em Portugal uma base também para poder fazer a internacionalização das nossas empresas, obviamente, levar empresas portuguesas para Recife, porque em Portugal não tem absolutamente base alguma, digamos assim, ou estoque de capital humano, né, suficiente para toda a demanda que tem aqui para atender a Europa, e essa internacionalização que a gente pretende fazer é justamente o ponto, né, onde nós acreditamos ser possível, né, fazer um crescimento de nossas empresas a partir aqui de Portugal. Portugal porque é o caminho mais fácil, né, a mesma língua, Aveiro é uma cidade média que parece inclusive muito com Recife, tem possibilidades de incentivo de inovação também, né? Isso importa bastante. Então, as nossas empresas, além de venderem, os nossos institutos de ciência e tecnologia vão poder encontrar aqui possibilidades de buscar recursos europeus, já que no Brasil a gente tem muita dificuldade de fundos de inovação, né, para fazer inovação a fundo perdido, por exemplo, né? As pessoas acham que isso tem que ser o mercado, mas não é. A gente, na verdade, tem uma dificuldade muito grande, e isso no mundo todo é dessa forma. O governo incentiva porque você tem um risco de inovação. Então aqui a gente acredita, Rico, que tem um caminho muito grande para a gente percorrer e fazer com que a gente tem esse processo de internacionalização muito diferente dos demais, né? Porque normalmente é uma empresa que vai para fora, dessa vez não, a gente está instalando um ecossistema aqui e a gente já está começando com 5 empresas instaladas. Aveiro é a Veneza portuguesa, uma cidade cheia de canais, tem até umas espécies de gôndolas assim pelos canais para os turistas, é uma cidade linda, super agradável. E Pierre, quais são assim os seus objetivos ou o que você vê como possibilidades de crescimento? Você falou que você está começando com 5 empresas aí, até onde você pretende chegar, e esse projeto tende a se estender por outros países também? Olha, a gente quer fixar a base por enquanto em Aveiro, né? Fazer uma coisa de cada vez. A gente não foi para Lisboa nem para Porto, porque eles sairiam do espectro dos fundos setoriais que apoiam a inovação, então nessas 2 cidades não poderia, em Aveiro pode, e Aveiro parece muito com Recife, como você colocou, né? Aqui é a Veneza portuguesa, né? A gente chama que é a Veneza brasileira, o Recife, tem os canais entrando tal, pela cidade, isso tudo para a gente importou, porque são fatores culturais que ajudam, né? A gente quer, na verdade, fazer algumas coisas. A primeira, possibilitar que empresas portuguesas façam um intercâmbio lá com Recife.
e com as empresas do Brasil. Vale salientar o seguinte, quem quiser se instalar aqui, isso está aberto para qualquer empresa de base tecnológica ou economia criativa no Brasil, certo? A gente vai fazer, já tem aqui um escritório que a gente chama de soft landing. Então o que a gente faz para quem quer se instalar, por exemplo, né? Eu quero ir para Aveiro, tenho aqui, quero abrir meu negócio, a gente ajuda a abrir empresa, a gente ajuda a abrir empresa, a arrumar contador, ajuda a fazer toda essa burocracia, a gente ajuda a arrumar a escola dos filhos, a gente ajuda a arrumar o posto de saúde para ser atendido, ajuda a arrumar o apartamento, tudo aquilo, ajuda a arrumar o visto também, né? Tudo aquilo que faz com que você disperse a atenção, isso a gente vai fazer por aqui, né? Então, para fazer com que o brasileiro chegue com tudo resolvido. Isso importa também para duas personas, digamos assim, para o empreendedor, e importa também para aquele empresário que tem interesse de abrir aqui para segurar colaborador também. Às vezes você não consegue, eu estou lá em Brasília, por exemplo, eu não consigo levar uma pessoa que queira ir de São Paulo para Brasília, mas eu consigo levar de São Paulo para Aveiro, porque ele gostaria de morar em Portugal. Vale salientar o seguinte, tem um censo, foi feito nacional há pouco tempo atrás, 11% dos desenvolvedores de software do Brasil moram atualmente em Portugal, não é pouca gente. Aqui em Aveiro tem um negócio incrível, que mais de 10% da população é brasileira, né? A Universidade de Aveiro também é a mesma coisa, a mesma proporção. Então, a gente encontrou aqui um ambiente muito positivo. Mas voltando ali ao que você perguntou, a gente quer internacionalizar nossas empresas, levar mais investimentos para o Brasil também, possibilitar a venda de produtos aqui, abrir espaço para os institutos de ciência e tecnologia buscarem recursos de inovação aqui em Portugal também e facilitar todo esse processo que a gente está falando aí através do Soft Land para criar uma base aqui que seja sustentável do longo prazo, e a gente quer replicar aqui basicamente o que a gente fez em Recife. A gente começou em Recife com 2 empresas, né? A gente já está começando com 5, a gente quer chegar a 15 no final do ano que vem. É um projeto de longo prazo, a gente não está com pressa, digamos assim, para estabelecer base nenhuma aqui. A gente está começando do zero, só para ter uma ideia, né? A gente está começando a buscar recursos aqui agora, mas a gente eu estou vindo aqui hoje porque a gente vai abrir um prédio provisório ainda que o governo local, né, o poder local já está nos cedendo, a gente vai para um outro no centro histórico da cidade, que é a nossa cara, mas a empresa do Brasil que quiser se instalar aqui, basta procurar ali a página do Porto Digital, né, e tem o Porto Digital Europa, né, que é o que a gente está chamando, que é portodigital.eu. Você pode procurar lá, ou então procurar o Porto Digital aí no Brasil mesmo, que a gente tem toda a informação, tem lá a página, e quem tiver interesse pode chegar, porque a gente quer aqui montar um ecossistema que seja legal, né, e que tenha possibilidades de fazer ações, né? É o caminho inverso, né? Portugal está indo para o Brasil, a gente quer fazer o caminho inverso. É a primeira vez, veja, que um ecossistema se instala, como eu disse, fora do país, né? Não é uma empresa ou outra, é um conjunto de empresas, porque a gente percebeu que muita gente, inclusive, vinha para Portugal e tinha dificuldades de se estabelecer, porque vinha muito sozinho, tinha dificuldades com essa burocracia toda. Isso não, isso a gente vai resolver e criar essa comunidade aqui, né, para fazer com que a gente decole no menor tempo possível e que possibilite as nossas empresas fazer esse processo de internacionalização, porque daqui 10 anos talvez seja tarde demais, né? Olha, eu agradeço muito ao Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, nos contando sobre o começo dessa experiência de internacionalização. Pierre, só posso desejar felicidades, muito sucesso e te parabenizar pelo trabalho feito no Recife. Volte sempre ao Nova Manhã para nos trazer novidades da área de inovação, de tecnologia, para mostrar o que nós brasileiros estamos fazendo no Brasil e no mundo. Muito obrigado por hoje, um bom dia, sucesso aí para você, bom dia para o Rico Viana também. Obrigado, Pierre.